A convidada de hoje é a Isabela Santoni, Eu- ativista, atriz, empreendedora. O que mais, Isabela? Modelo. Tudo que tiver, cada dia que passa empreendendo, a gente vai aprendendo uma nova profissão, É né? isso aí. Designer, faz banner, aí cria campanha de tráfego, tudo que tiver. Se vira, né? Do corre, né? Do corre, eu acho que Mais vou botar isso no currículo. Isabela Santoni, do do corre. corre. Mais do corre que do close. Os dois também, É, o né? close também é importante, né? É, faz parte. E começou muito novinha, né? Isabela, com 7 anos, você entrou no teatro, né? Comecei no teatro bem cedo, mas como uma brincadeira, assim, não acho que não tinha essa visão como profissão. Sempre com uma orientação da escola de me descobrir. A minha mãe, professora, que você conhece, Ana, sempre incentivando esse lado criativo. Maravilhosa. E acho que a ficha virou um pouquinho como profissão quando eu tinha uns 14 anos, que acho que foi o período de ensino médio que tem que definir, né? Que é uma pressão muito grande É. para os adolescentes, né? Ter que definir a profissão com 15 anos de idade, se é humana, se é E exatas. o que vai fazer para a vida inteira, né? As pessoas É. cobram que a gente escolha. Olha, você tem que escolher o que você vai fazer para a vida inteira, né? E Então, ninguém sabe, né? a gente não Eu sabe. até falo assim que acho que até você executar, tá ali no dia a dia da profissão, você não tem certeza. Você tem que experimentar, né? E se permitam experimentar o que vocês quiserem, assim. Quando estiver novo, não tenha medo de mudar. E aí eu falei, então eu quero ser atriz. Porque tinha feito um curso com 14 anos na CAL, na Casa das Artes de Laranjeiras, Uhum. e era um ambiente assim muito diferente do meu, né, que eu vim de Nova Iguaçu, então era um curso na Zona Sul, muitos artistas, né, uma outra É um outro realidade. mundo, né? Eu também sou da Baixada Fluminense, né? De São João de Meriti, ali do lado de Nova Iguaçu. E também passei pelo processo, né? Fiz teatro também, fiz tablado. Não era a minha. Adolescente É, também. adolescente também, fiz Mas não tablado. é importante, Mas assim. foi maravilhosa a experiência. E você vê um outro mundo, né? Na verdade. Você vê outras possibilidades, conversa com outras pessoas e amplia seu horizonte. Eu acho que é importante a gente ter isso, né? De experimentar, como você falou, Sim, e né? se conhecer, né? Eu acho que o teatro, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? De tanto da sua expressão quanto do seu corpo, né? Às vezes a gente é tão travado com o corpo e o teatro vai te libertando, Vai tirando a vergonha também, né? As pessoas tirando a tímidas, você vai, vergonha. entra na personagem e aí vai. É muito legal. Uma experiência que eu acho que vale para. Tá valendo para mim para a vida inteira. Até quando É. eu fiz jornalismo, eu já não tinha mais tanta vergonha. Hoje em dia eu não tenho vergonha nenhuma. Mas eu tinha muita vergonha. Então eu falava, vou travar, vou. Eu não travava por conta do teatro, né? Dá aquele nervosinho, até antes de começar, sempre dá um tudo no coração, Dá, mas mas eu acho que vai. é por isso que a gente faz, né? Eu É, falo, nossa, tem que ter adrenalina, tem que ter aquele esse, frisson, porque aí significa que a gente tá vivo, né? E eu acho que tá no palco, tá em cena, é, é esse sentimento, essa borboletinha, assim, que eu, pelo menos, procuro estar sempre sentindo. E aí você está construindo sua carreira, né? Já construiu, já consolidou, mas assim, sempre experimentando coisas novas, vai lá, faz, se joga. Eu não paro, assim. É, Eu. Até tem gente que fala assim, mas você ainda estuda? Eu falo, estudo e vou estudar para sempre, né? Eu acho que não só o ator, mas qualquer área profissional, ainda mais o mundo hoje em dia, como está tão acelerado, são tantas mudanças, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo. Hoje em dia eu faço aula de teatro uma vez na semana, quando eu não vou presencial, eu faço online de casa. Faço inglês, que já sou formada, mas faço para é praticar. super Estou fluente. aprendendo espanhol, que é uma língua nova para mim. Comecei a aprender no final do ano passado. Então, assim, é isso, tá o tempo todo se colocando em desafio, né? Acho que eu sou uma pessoa movida a desafio. É, eu acho que você é muito viva, né? Você precisa Se de sentir viva, né? viva, né? E quando você começou a empreender, você se jogou, fez cursos, fez mentoria. Eu acho que isso é legal em você, Isabela. Eu pude acompanhar, né? A Andressa estava no início da Nia. É, eu sou Nia, né? Você é ela, Eu na sou Nia, identidade tem está lá jeito. os seus valores ali, fazendo Eu aquela sou empresa Nia. nascer com a Eu gente. sou Nia. E o legal de observar é como você se joga numa coisa completamente nova e você vai lá. Tá, como é que aprende? Como é que faz, né? A exigência de estar. E o cuidado que você tem é muito engraçado, porque quando você faz as coisas, você tem um cuidado com o que está à sua volta.
Não é só o seu desejo, não, eu preciso acertar. Mas, tipo assim, as pessoas que estão em volta, como é que elas estão em relação ao que eu estou fazendo? E isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, quando você falou assim, tá, mas como é que você está se sentindo em relação a isso? Eu falei, caraca, ela não quer só fazer a coisa acontecer, ela se preocupa com o outro, e aí, né, eu já conheci seu trabalho, fui vendo, e fui acompanhando, e fui ficando cada vez mais fã. Só sou um pouquinho mais fã da sua mãe. Eu Eu sou também. apaixonada pela Ana, assim, eu acho que ela é uma das pessoas mais luz, assim, que eu já vi na E vida. eu acho que esse valor que você tá falando e que você vê em mim é muito fruto da criação que ela me deu, né? É, Minha mãe sempre falou assim: você tem que se colocar no lugar do outro, né? é. Ela é sensacional. Se colocar, você gostaria que fizessem com você, então como que você vai lidar com as pessoas, né? E não é porque uma pessoa está trabalhando para você que ela tem que, né, fazer o que você quiser, ou não, e aí, como é que tá a vida daquela pessoa? O que aconteceu? Né? É. E na hora de produzir é uma loucura, É, né? não, isso é normal, isso faz parte. E é muito legal porque você também não permite, na sua profissão, assim, eu já conversei com algumas amigas também que são atrizes, enfim, elas já passaram por situações, e a gente vê também entrevistas de algumas pessoas falando que elas já passaram por algumas situações de abuso. E aí eu acho que você tratando o outro da maneira como você foi ensinada, foi educada, você acaba que você também não permite que as pessoas passem dos seus limites também, É. né? Limite, eu brinco que eu falo que é o convidado especial de toda a sessão da minha terapia. Começa, daqui a pouco eu falo, ah, lá vem ele, o limite, vamos falar Limite. dele. Vamos falar. E você queria falar da Vivi? A Vivi, É. ela ativou esse âmbito na minha vida, assim, muito. Porque quando a gente sabe os nossos limites, né, isso que você falou, você tem noção do teu espaço. Então você não deixa ninguém invadir o seu espaço e você também não invade o espaço do outro. Mas é uma atenção é uma atenção nisso constante, né? Não é assim, ah, agora eu sei dizer não e tá bom. Não. Não, é mais Dependendo do dia, você profundo. não É vai mais profundo, é conseguir. mais profundo. Às vezes você pega de surpresa, É. né? Eu já respondi perguntas assim, da pessoa fala assim, pô, mas isso aqui aconteceu? E aí eu tenho uma trava da mentira. É coisa que trava na nossa cabeça. Porque eu não queria responder aquilo e eu não soube respirar e falar assim, não, isso não vem ao caso, qualquer coisa assim. Eu falei assim, foi isso. E tipo Respirar assim, é depois tudo. eu, caraca, nem conheço direito, por que que eu falei que foi isso, sabe? Então, assim, essa questão do limite, do cuidado. Você falou da Vivi, vamos explicar, né? A Vivi é a personagem do É Pedro personagem da Dom, minha série em Pedro Dom, né? Acho maravilhosa. que um dos maiores desafios da minha vida é uma série global, né? Que foi traduzida em não sei quantas línguas, mais de 30 línguas, 240 países. Tá no Prime Video para quem quiser assistir. É. O nome da série chama Dom e conta a história de um jovem da Zona Sul Carioca chamado Pedro Dom, que se perdeu assim na vida para as drogas, acabou entrando para o crime. E a série conta a luta do pai, a luta dele, e enfim, muita É coisa. o bandido gato. E é inspirado em fatos reais, Sim, né? é. E o que eu amo na série é que não é uma série só de drogas, de ação e de violência. É uma série de um drama familiar e de um assunto que está na vida de muita gente, né? De muitas Muito. famílias que muitas vezes você não sabe abrir esse diálogo dentro de casa. Os pais não sabem dar esse limite para o filho. Limite, de novo. Ele é. Limite se faz presente. Sim, eu falei disso com a Vivi, porque a Vivi é uma personagem sem limites, né? Ela não se coloca no lugar do outro, ela foca no que ela quer e ela vai atrás do que ela quer, do prazer dela e não se importa com o que está à sua volta. E ela me fez olhar para os meus limites, né? Se eu estava respeitando os meus limites. E era uma época que eu tinha muita dificuldade de falar não. Eu não conseguia falar não. Eu dizia sim para tudo. Quando eu ia ver, eu estava com a minha agenda cheia. Eu começava a frustrar as pessoas que eu amava porque eu não conseguia atender todo mundo. Ou eu atendia e não atendia a mim porque não tinha esse tempo para mim, né? Porque às vezes a gente só precisa ficar um pouquinho sem fazer nada, né? Ou almoçar com calma. Às vezes não me alimentava porque ficava nessa loucura. E aí eu comecei a falar, caramba, essa personagem sem limites me ensinou a ter limites. É profundo, né? O processo da atriz, ele é muito profundo. E aí chega uma questão que você passa, ou passou, não sei como é que tá. A última coisa que eu vi no seu Instagram é que você ia fazer uma ressonância, mas já Eu tem um fiz. tempo que você fez, para ver como é que tava
acompanhando a questão da endometriose. Eu tive endometriose, né? Ainda tenho, porque eu tenho um ovário e esse ovário está com um foquinho de endometriose, que da minha época, lá atrás, quando eu sentia dores, eu tive milhões de Você diagnósticos. descobriu com quantos anos? Eu descobri a endometriose de fato com a ressonância magnética mais ou menos com 30 anos. Não, 28, foi com 28. Minha idade agora. Foi com 28, que aí, mas a vida inteira eu senti dor, eu senti cólica, era ruim na relação, eu me atrapalhava muito no trabalho. As pessoas achavam assim, ah, a Andressa tá de frescura, né? Não é possível. Aí as pessoas falam assim, estranho, porque a Andressa também é do corre, né? A Andressa trabalha pra caramba, mas, poxa, Andressa, toma um remedinho. E o meu pai médico, né? Então, quando veio o diagnóstico, eu senti que meu pai deu aquela. Como é que eu não vi, né? Não era frescura. Aham. Médico, não é especialista, mas assim, não era frescura. Então, desde quando eu menstruei a primeira vez, eu senti dor. E no meu caso, ela foi. Eu fiz uma cirurgia, ela voltou. E aí depois eu fiz outra cirurgia e eu tive que tirar o útero. Foi uma opção, né? As pessoas estavam, enfim, buscando milhões de alternativas, porque eu ainda não, biologicamente, não tinha filho. Então eu falei, cara, olha, eu não tenho mais vida, né? E aí, junto com 2.000 homens que rechaçavam, eu sangrava a beça, falei, eu não tenho mais vida. Então, Optou assim, por... eu estava direto no hospital tomando anti-hemorrágico e continuava sangrando, enfim. Eu operei com 14 bolsas de sangue, pra você ter uma ideia da situação que eu estava. Falei assim, cara. E as pessoas estavam ali, salva esse útero porque ela não tem filho, mas eu estava definhando, sabe? E aí eu falei assim, pro meu médico, eu olhei pra ele, segurei e falei assim, cara, tá tudo certo, eu quero sair daqui viva, eu vou sair viva. Tem 14 bolsas de sangue ali, eu queria continuar a viver, né? Sim. E, enfim, aí decorre a minha história, mas vamos voltar à sua. Você descobriu a endometriose, compartilhou descobri. isso, foi muito legal, porque a gente não vê as pessoas falando das dores na rede social, né? E é difícil, né? É Porque para mim foi muito difícil quando eu descobri a endometriose. Foi em 2021, logo depois da pandemia, foi com 26 anos, que foi a idade que a minha mãe me teve, minha mãe engravidou de mim. E eu também gosto de olhar para essa doença pelo lado da medicina chinesa e o que ela significa, porque para quem não sabe, a endometriose, ela é o seu endométrio, né, que reveste o seu útero, crescendo para fora dele e grudando em vários lugares. O da Andressa foi pro ovário, o meu... Foi para tudo quanto é lugar. Foi pro ovário, foi um pouco pro intestino. A minha tá tem por gente que ali. tem no pulmão. Já Tem vi no gases, coração, eu nem sabia que cérebro podia dar. também. Cérebro também. É uma loucura, é um sangue que é uma gelatina, ele vai grudando vai andando nos por aí, órgãos. E aí pode ser que você tenha e consiga ter filhos, pode ser que você tenha e nunca tenha sintomas, pode ser que você tenha e não consiga andar, né? Porque tem gente que fica sem conseguir andar de tanta dor. Uhum. É uma doença que não tem um padrão de comportamento. E eu acho que isso que deixa a gente louco, né? Porque com muitas. Eu tive filho e aí foi embora. Tem Tem vários gente que casos. engravida e se livra, E se né? livra, porque um dos tratamentos é não menstruar, né? Eu hoje em dia me trato dessa forma, né? Eu tomo pílula, emendo a cartela. Não é algo que eu gosto. Eu imagino. Eu Você é toda natureba. gosto de ser mais natural, gostaria de ter o meu ciclo feminino, né? Enxergo a menstruação, o ciclo da mulher com a conexão com a lua, com as marés. Então, eu acho que te dá uma conexão maior com o seu corpo. E eu acho que o nosso corpo é uma grande ferramenta para a gente estar atento ao que está acontecendo, né? Até voltando ao limite, quando a gente não está respeitando o nosso limite, a garganta dói, o coração aperta, a respiração muda. Ansiedade. Então, assim, estar atento aos sinais do corpo... o corpo está te ajudando, né? Quando ele manda uma febre, é para te avisar, tem alguma coisa errada. E aí, por muito tempo, eu também fiquei tomando remédio, silenciando sintoma, né? Ai, tinha cólica, mas dá-lhe remédio, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Acho que tem isso também, a endometriose, ela é muito comum em mulheres que têm um masculino muito forte, que trabalham, que são guerreiras, que não dependem de ninguém, e eu faço e aconteça. Era isso que eu ia chegar. E é pesado, porque né? é muito associado ao estresse também, né? Aquela mulher que corre muito, que trabalha muito. Teve um ginecologista que falou isso pra mim. Ele falou assim, eu não conheço nenhuma paciente com endometriose que não seja... Um furacão. Exatamente, eu também associo. É isso, e é difícil, né, pra gente parar, é difícil olhar essa doença, e assim, e aí você falou, né, eu vou colocar isso na rede social
num momento que eu fiquei um pouco deprimida, eu fiquei mal, mas eu fiquei com muita vontade de ajudar outras mulheres, né? E eu tenho até hoje amigas, né? Tem uma amiga que demorou uns 3 anos para fazer uma ressonância magnética e ela morria de dores. Eu falava assim: você tem, Marina, vai lá que você tem que se A gente já cuidar. sabe direitinho, né? Fala, É. cara, vai. Graças a Deus ela nem tinha, que bom, não é? É outro tratamento dela, mas assim, a gente tem que fazer exame, né? Esse papo de que, não, tá tudo bem, não, gente. Se o corpo tá falando, vai ver, vai pesquisar. Hoje em dia, para eu lidar com a doença, assim, eu tenho a doença, hoje eu tô com 28 anos. Fiz a minha ressonância magnética tem 2 dias. É chato a beça, um exame péssimo. Ai, gente, eu detesto ressonância. Porque são 24 horas de preparação, você fica fraca, 40 minutos dentro daquele tubo. Barulho danado. Né? A gente querendo trabalhar, a cabeça a mil. Mas é importante fazer. Eu não tinha feito esse ano, eu falei, eu não vou terminar o ano sem ter feito. Fiz agora, nos 45 do segundo tempo, mas fiz. E esse foi um ano que eu tinha prometido para mim mesma que eu ia congelar meus óvulos. Não congelei. O ano vai acabar e eu não vou ter feito. Mas fiz o exame para saber como estava a minha taxa reprodutiva, que eu acho que a mulher perto dos 30 anos tem esse questionamento, além da pressão da sociedade, de e aí, você não vai ter filho, não sei o quê. E tem uma coisa nossa mesmo, né? Assim, eu já me vejo muito maternal. Você é muito maternal. Você é. Com os meus amigos, ainda mais com criança. Eu passei por isso e eu posso falar de carteirinha. A gente é mãe antes de ser mãe. A gente já é mãe, a gente já tem esse cuidado. A gente já olha para o outro de uma forma diferente. A gente já tem o desejo de que as pessoas cresçam do nosso lado. Eu tenho muito Você esse tem instinto. muito isso. Então, assim, a gente já é mãe antes de materializar a criança, o filho, né? Então, é isso. A gente já é muito mãe antes. E tem essa pressão mesmo da sociedade quando... Na verdade, eu acho que já virou uma coisa que as pessoas te veem, aí falam, tô no relacionamento. E aí, quando vai ter filho? Quando vai casar? Eu acho que é já uma coisa assim, tipo, as pessoas já falam no automático. Não acho nem que elas olhem direito pra gente, assim, sabe? Já é uma coisa que, você tem que cumprir algumas etapas. Ninguém chega para um homem... E a gente cresce com isso, né? A gente cresce com essa coisa de que eu vou fazer faculdade, e aí depois eu vou trabalhar, e aí eu vou ter uma profissão. E não, às vezes você tá no meio da faculdade, você quer viajar, e aí você arruma um amor, e você muda de país, e quando você vai ver, a vida andou diferente. Às vezes a gente tem que perguntar, e aí, quando que você vai ser feliz? Quando a pessoa estiver triste. E aí, você tá feliz? Nossa, acho que ninguém nunca perguntou como é que você tá. Porque é isso, né? Tudo bem, tá, mas como é que você tá? Você tá bem mesmo, assim? E às vezes é difícil você falar assim, gente, não tô bem. E tá tudo feliz? bem, não tá bem, né? Acontece também, faz parte, te ajudo. Tem algo que eu posso fazer? Né? Eu acho que eu tive uma experiência muito boa que você falou agora, me veio na cabeça. Eu perdi uma prima, não sei se você chegou Não. Perdi uma prima em março desse ano. E naquelas motos elétricas, e enfim, caiu, foi um acidente. E ela tinha se separado há pouco tempo. E eu tenho essas conversas até hoje. E eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque a gente estava muito afastada pela distância. Ela no Leblon, eu no Recreio, trabalho, não sei o quê. Só que aí eu trabalhando, eu estava passando perto da casa dela. Então eu passei a ficar uns minutinhos por causa das crianças. Ele se aproximou muito. Ela tinha se separado e aí ela falou assim, aí você tá preocupada, né? Que eu tô saindo muito, eu tô fazendo um monte de coisa, né? Você tá me vendo aqui no Instagram, mas eu tô de boa. Eu falei assim, não. Eu quero saber se você tá bem. Como é que você tá? Ela, Andressa, você foi cirúrgica. Ninguém perguntou se eu estava bem. Não, eu tô bem. Não é legal, mas eu tô bem. No começo foi muito ruim, mas eu tô bem. Então, assim, e com a partida dela, me deu uma sensação boa, porque eu pude ver ela como mãe, eu pude falar para ela o quanto ela era maravilhosa quanto mãe. Eu acho que isso virou uma chave na minha cabeça, sabe? Que intuitivamente eu pude falar um monte de coisa legal para uma pessoa que eu estava afastada por distância, sei lá, 6 anos, que a gente quase não se via. Essa oportunidade. Eu tive essa oportunidade, muita gente não tem. Então, gente, falem, perguntem se as pessoas estão bem, digam que elas são boas mães, se elas forem, né, se for com sinceridade. E eu acho que é isso que a nossa sociedade tem que ter um pouco. E a pressão que você sofre, Isabela, por ser linda, bem-sucedida, né?
Não tem jeito, É, graças a você- Deus né? E de estar já numa idade, né, que as pessoas estão casando, estão começando a ter filho, né? O que te cobram? O que você se sente cobrada que você fala, cara, eu não queria ser cobrada dessa forma? Olha, eu acho que até mais do que os outros, eu me cobro muito, assim. Eu sou muito perfeccionista. E eu acho que o fato de começar a empreender até me desapeguei um pouco de algumas coisas, sabe? De tem que fazer, não fica guardando Feito é melhor do muito. que o perfeito. Eu tenho uma amiga, a Gabi Lopes, que tem esse livro. É? Feito é Não melhor do que sabia. perfeito. É a Maravilhoso. frase do livro. E ela é E maravilhosa ela também. é uma mulher que me inspira muito nisso do corre, né? Vamos fazer Vamos fazer. acontecer. E eu tenho trabalhado muito o meu próprio. é, eu consegui despressurizar a pressão que eu coloco em mim mesma, né? Tipo, tá tudo bem. Hoje foi o dia que eu tava vindo pra cá. Até botei no Instagram. Eu falei, pareço bonita, mas já surtei no carro hoje. Tá um Já trânsito gritei horroroso pra cá. sozinha. Não, porque é isso. Você quer fazer muita coisa, e aí você não consegue fazer, e aí você. Ah! Que bom que eu surtei comigo mesma, porque às vezes a gente desconta isso em alguém, né? E Normal. geralmente são as pessoas que a gente mais ama. É. Minha mãe sofre a beça. Mas eu tenho trabalhado muito isso, de conseguir acreditar no meu processo, sabe? Não ficar querendo. Ai, quero fazer, quero fazer. Não, tá bom, você gravou uma série agora, tá tudo bem. Tem outros projetos que apareceram, mas projetos que não me instigavam tanto. E que bom que eu posso escolher, sabe? Agora eu vou estudar. Só que as pessoas ficam, e aí, você não vai fazer novela? E aí, você não sei o quê? Não sei o quê. E tipo, não, gente, vou fazer. Quando tiver que fazer, vai ser. Quando tiver que ser meu, vai vir pra mim, né? E minha mãe que me ensinou isso, que muitas vezes às vezes a gente pede pro universo, né? Tipo, eu quero que isso aconteça. E às vezes a gente não sabe o que é o melhor pra gente. Então, assim, deixa no tempo do cara lá de cima ou da energia que você acredita que as coisas vão se encaixar, né? Óbvio que eu tenho minhas ansiedades, Faz óbvio parte. que eu fico doida, às vezes acho que eu tô fazendo tudo errado e tenho que mudar tudo. Mas eu acho que é o tempo todo tentar se lembrar do seu propósito, né? O que você está fazendo, né? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda e bota a sua energia onde você coloca, né? Por que eu coloco a minha energia na Nia? O que a Nia representa para mim, né? Esse fim de semana a gente acabou de fazer a nossa primeira experiência Nia e nós reunimos 32 mulheres, fomos para Arraial do Cabo, que foi o aniversário de 3 anos da marca. E assim, 3 anos para uma marca, ela é um bebê ainda. É um bebê. É um bebê. E o que as ondas, né? Todas as mudanças que ela já provocou em mim, na minha mãe. E esse final de semana, as mulheres que estavam lá, assim, o quanto que cada uma se permitiu compartilhar um pouquinho da tua dor, da tua vulnerabilidade. E da gente se olhar como mulher e se reconhecer assim, cara, a gente todo mundo tem falta, né? Não é porque eu sou bem-sucedida, famosa, sou loura, do olho azul, magra, que eu não tenho as minhas faltas, que eu não tenho minhas inseguranças, sabe? E muitas vezes, às vezes eu deixo de compartilhar coisas porque eu fico com receio de como se eu não tivesse o direito de falar sobre aquilo. Né? Agora no Halloween eu fiz uma fantasia. Maravilhosa! Eu fiz duas, mas uma Maravilhosa! foi fazendo uma crítica às cirurgias, né? Os procedimentos estéticos. Não que eu seja contra, né? Já fiz, mas Eu acho entendi que aquilo ali era contra o exagero, o né? exagero. O exagero. E é um questionamento que eu tenho mesmo, né? Porque é, eu. Se eu deixar, se você entra nessa loucura, você se desconecta de quem você é. E daqui a pouco você tá olhando no espelho e você não se reconhece. E eu não tô nem falando da imagem, eu tô falando do que tá dentro. Porque às vezes você vai fazer algo, não é porque você quer, porque às vezes seu namorado não gosta, porque alguém queria que você tivesse mais peito, ou porque o seu cabelo tinha que ser de outra forma. E tá aí, e você, né? Como é que você tá? Você tá feliz? Você tá bem? Não, não tô feliz, quero mudar por mim. Então tá, então vai lá, se joga. Agora, se é pelo entorno, né? E eu fiquei pensando muito se eu postava a legenda que eu postei. Fiquei 2 dias pensando, mandei pra minha assessora, mandei pro meu pessoal de mídia social, mandei pra minha mãe. Eu adorei. Mas teve coisas que eu queria ter falado ali, eu não falei, porque é isso. Porque você é linda, você é fácil pra você falar. E sabe... Você poderia estar fazendo... Porque, na verdade... Eu poderia... Eu tenho muitas amigas... gente linda
faz. Eu tenho muitas amigas lindas com Fala, menos... minha boca tá pequena. Tá todo mundo botando boca grande. Só falta isso. Meu nariz. Ah, podia dar uma. É normal, gente. Todo mundo poderia fazer. Né? E Né? eu tenho muitas amigas que trabalham com imagem, que são lindas e que eu falo, você não precisa, é a tua marca, é a tua identidade, sabe? Porque senão a gente vai ficando todo mundo igual, né? E eu acho que a identidade de cada um, e a Nia vem trazendo isso da gente assumir nossas marcas, nossas cicatrizes, O meu, por exemplo, eu tenho uma insegurança muito grande com a minha olheira. Eu tenho muita olheira. E eu não ligava pra isso antes de ser famosa. Eu era uma pessoa que eu ia pra escola, não passava maquiagem, saía na padaria, não passava maquiagem, e não ligava, não era uma necessidade que eu tinha. A partir do momento que as pessoas começaram a me reconhecer na rua e pediram pra tirar foto comigo, além de eu ouvir das pessoas assim, você tá cansada? Você tá com uma cara de doente? Você tá bem? E eu falava, não, gente, eu tô bem. Aí eu falava, não, eu tenho olheira. Ah, Aí tadinha. eu tenho Puxa. olheira, não sei o quê. Aí eu comecei a falar, cara, vou esconder a olheira pra parar de incomodar os outros, porque as pessoas estão achando que eu tô doente ou que eu tenho algum problema. E aí, hoje em dia, eu sou viciada em corretivo. Eu não saio sem corretivo. Vou malhar, eu passo um BB Blur, um negocinho, porque já entrou no automático É. pra mim. Mas é uma coisa que eu fico me questionando quando eu passo. Eu falo, caraca, ali, tô escrava desse negócio, né? É. Mas, assim, ok. É ok. Mas, assim, pelo menos eu sou escrava, sei que eu sou escrava. E às vezes, quando eu viajo, eu falo, cara, eu vou me desapegar um pouquinho, eu vou parar de olhar isso aqui, vou parar de olhar espelho. E, sabe, se desprender um pouquinho, porque todo mundo tem as suas inseguranças, né? E tudo bem. E é libertador você reconhecer. Né? Tipo, ok, eu tenho olheira. Então, vamos passar um negócio aqui e tá Agora, tudo uma certo. coisa que eu não admito, eu falo assim, perdi meu corretivo, perdi não sei o quê. Ah, Bela, vamos ali. Eu vou. Eu não deixo de ir, não, sabe? Porque É. eu acho que esse é o problema. Quando você tem uma insegurança, e eu ouço isso muito de mulheres, a Nia, né? A gente veste todos os corpos, a gente deixa as mulheres trocarem. Então, se é G em cima, é M embaixo, você mistura. A gente também E eu deixa. ouço de muitas mulheres assim: ah, não, não vou na praia, não, meu corpo tá péssimo, não vou. E eu falo: gente, quem tá na praia não tá nem aí. A pessoa quer tá na praia, quer mergulhar. É. Só que às vezes a gente fica numa loucura tão grande com a gente, aí você se priva de pegar um sol, de estar na praia, de curtir, né? Do que. Tem mulher que não sai. Minha avó, eu tenho uma avó que não sai, porque, ai, tô sem fazer a unha, minha sobrancelha. Eu falei, gente, ninguém vai nem olhar pra sua unha. Não Tipo, vai mesmo. e não vai, porque é uma coisa da nossa neurose, da nossa loucura interna, né? E é uma coisa que vem da nossa ancestralidade, né? E eu acho que assim, ok, A gente é existe, cobrado isso. existe. Mas vamos olhar pra isso, saber que existe e não deixar isso dominar a gente. Que eu acho que o problema é quando você se perde, né? E aí. E é muito difícil, assim, eu brinquei, acho que as pessoas estão aqui, a Thaís está sempre comigo, ela sabe disso. O trabalho é uma coisa que me pega num lugar. Porque durante algum tempo eu me perdi, que eu não acreditava mais que eu era boa no trabalho. Eu falei, cara, eu não sou boa. Eu já fui. Eu lembro que eu já fui. E aí eu fui perdendo essa memória. Eu falei assim, cara, eu sou uma fraude. Ah, mas eu também penso isso. Eu falei, eu sou uma fraude. E aí Mas agora todo mundo tem esse negócio. tive. Porque aí eu entrei no processo de terapia, de não sei o quê, de anotar e de falar, não, olha quanto que eu construí, olha o que eu fiz, olha onde eu estava, olha como é que eu faço, não sei o que eu tenho. E aí, quando tentam me devolver para esse lugar de você não é boa assim, Porque começa de fora, né? é de fora. É de fora. Viu? Você não conseguiu? Falei que não ia dar certo? Quando tentam hoje em dia, aí eu falo assim, não, eu sou boa assim. Eu sou boa por isso, por isso, por isso. Você que não está enxergando direito. E eu acho que é esse o lugar que fez com que eu esteja aqui hoje. É um lugar de, não, você não me enxergou direito, não. Mas isso foi depois, não, eu tenho 39 anos, né? Eu vou fazer 40, vamos lá. Então, é um processo longo, é um processo doloroso, E que porque não acaba, né? crescer dói a beça. Não dói a beça crescer? Dói. Crescer dói, mas é libertador. É aquele negócio do processo mesmo que as pessoas falam. E eu acho que é um pouco disso. Durante muito tempo eu me senti uma fraude. E aí você está dizendo, né? Aí a gente volta para tudo, né? Um mega currículo, começou nova, do corre. Eu imagino as dificuldades que você passava, né, para ir
para Laranjeiras, É. né? Para ir para teste, né? Como é que vocês faziam, enfim. E muito nova, né? Eu acho que assim, às vezes eu falo isso, eu falo. Até minha terapeuta falou uma metáfora, e acho legal trazer aqui, que eu falo pra ela assim: eu falo, nossa, eu com 16 anos, eu acreditava tanto que ia dar certo. E eu morava lá em Nova Iguaçu, numa casinha alugada pequenininha, não tinha dinheiro pra fazer as coisas, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Hoje em dia eu não tenho tanta certeza assim. E eu falo, onde tá essa força que me fez sair de lá e mudar minha realidade? E aí é quase como se fosse um eclipse, sabe? É uma lua que entrou na frente do sol, a luz tá aqui, cara. É só você olhar, é só você enxergar, a força tá aí dentro. É porque essa cobrança toda, às vezes a gente esquece, né, De onde a gente veio. de onde a gente E quem a veio. gente é. Porque, na verdade, as pessoas falam muito quem nós somos. Mas a gente sabe quem a gente é. E às vezes a gente esquece quem a gente é. E aí a gente precisa pagar caro terapia, Pra lembrar. pagar caro vários processos para tirar o olhar para o eclipse e olhar para a lua que está atrás, como você falou. Então eu acho que nasce entre nós mulheres que somos despertas, podemos dizer assim, acho que a gente está sempre despertando. Eu acho que ainda tem que despertar um monte de coisa. A gente vai descobrindo, mas isso aqui tem que despertar isso também. Eu, como mãe de menino, hoje, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Responsabilidade Sim. muito, porque eu quero... O Gabriel é um cara muito maneiro, mas eu quero que ele entenda também o feminino, sabe? Que ele seja um cara respeitador e que seja um cara que entenda a dor do outro e que entenda que ele também pode chorar, que ele também tem dor, que ele não precisa... E eu acho que... A gente fala muito do feminino ferido, né? É. Que a endometriose traz isso, é o masculino que a gente, o feminino que a gente mata, A gente né? esconde ali, né? Bota pra trás o A feminino. endometriose é um pouco você matando o feminino dentro de você e botando o masculino maior para realizar. E a gente pouco se fala do feminino ferido dos homens, né? Sim, Porque eles também têm um feminino ferido, como a gente também tem, sim. né? De ter esse lugar de poder chorar, de poder fraquejar, de ter que pedir ajuda, né? Pedir É ajuda, tão né? difícil pedir É ajuda. difícil a peça pedir ajuda. Na verdade, a gente gosta mais de ajudar do que de pedir ajuda, né? Mas é necessário, faz parte do nosso processo. E aí eu vejo em você uma coisa muito legal, que é de levantar outras mulheres, né? Eu tenho uma frase também que eu falo que é uma sobe e puxa a outra, né? Então eu sempre falo assim, cara, como é que eu ajudo essa mulher? Como é que eu ajudo, né? Porque os homens, eles têm isso desde novos. Tem até uma piada que é engraçada, que uma mulher e um homem, é rapidinho, uma mulher e um homem, eles falaram assim, fala para 10 amigas, liga para 10 amigas minhas e pergunta se eu dormi lá. Eu não dormi. Aí os homens, 10 amigos meus, aí eles fazem. Aí todas as mulheres disseram que não sabiam nem, não estavam sabendo de nada, as 10 mulheres. E o homem, todos disseram que sim. Um disse que deu uma saidinha rapidinho, mas que vai voltar para lá. Entendeu? Porque todos confirmaram que o cara estava lá. Então, assim, desde muito novos, eles entendem irmandade. E a gente precisou de uma palavra, né? Que é a sororidade. Para Sim. definir a irmandade entre mulheres. Eu acho que a gente está aprendendo isso agora também, né? Eu sempre fui, porque eu sempre tive amigas, eu sempre tive pessoas para tomar conta de mim, me ajudar. Umas puxaram o tapetinho, puxaram o tapetinho. Acontece, mas eu acho que eu vejo muito você com a verdadeira sororidade, assim, nas suas campanhas, você colocou mulheres com vitiligo, né? Maju hoje em dia é minha, tá? Maju é minha, brincadeira. Mas Mas maravilhoso. Maju, você trouxe muita gente, vários perfis diferentes, né? De pessoas que também se jogaram, né? Porque também a gente tem dificuldade de achar pessoas que queiram, Sim, né? Tipo, se colocar, né? Se representar, e se expor, né? De uma se certa forma, expor. essa aqui sou eu, com uma sociedade que critica tanto. Então, eu queria te parabenizar, assim, parabenizar a Nia, Obrigada. né? As suas escolhas, esse seu... Você falou de sororidade. Esse fim de semana, a gente tem um termo na NIA que veio lá de quando a gente fez a identidade, que chama niedade. Niedade, Que é muito essa legal. é a sororidade da NIA, É, né? Dessa onda de mulheres que se colocam, se apoiam, conseguem enxergar no outro, você no outro, sabe? E quando eu pensei nisso na NIA, foi muito assim.
Porque o processo de ter uma empresa, né? Eu falei, cara, eu quero ter uma marca. Aí eu quero ter um produto. Mas que produto? O que tem a ver comigo? O que eu sinto falta no mercado? O que eu ouço das pessoas que as pessoas sentem falta? E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma marca de moda praia, porque o mar é algo que me renova muito. Eu acho que ninguém é triste ali, sabe? Todo mundo vai pra praia porque tá feliz, porque quer. Ou eu, às vezes, vou quando tô triste, mas porque eu quero Eu vou pra ficar chorar às feliz. vezes. Mas porque você quer se Você recarregar. quer melhorar. É, né? Mas leva a tristeza. É. E aí eu falei, cara, eu quero que todas as mulheres se vejam aqui, sabe? Que eu tenho seguidoras de diversas idades, de diversos lugares. E eu quero que todas se enxerguem aqui de alguma forma para se sentir pertencente a esse grupo, né? E veio um pouco daí, assim. Isso é muito legal. E aí agora eu quero falar pra gente finalizar. Finalizar médio, mas assim, sobre o seu ativismo, né? Você é sempre olhando para tudo, olhando para o mar, para a questão ambiental, né? Eu acho legal quando você fala que a gente tem que olhar mesmo para o que está aí. Então, você é ativista, né, da questão ambiental. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sou e tenho até dificuldade de receber esse termo, né? É. Porque as pessoas falam, ai, não, mas eu não sou, eu só faço as Não, coisas você aqui. é muito. Não, eu sou. E as pessoas veem isso em mim, né? E acho que veio muito desse lugar da paixão, né? Eu sou apaixonada pela natureza, eu reconheço na natureza esse lugar que me recarrega, que me reabastece. E aí foi eu surfando, né? Tudo, a chavinha virou, eu indo surfar, e aí chegando no mar e tudo sujo, assim, tudo lixo. E aí a praia com lixo, e as pessoas nadando no lixo, sentadas do lado do lixo, e eu falava, não é possível, cara, não tá tudo bem. Aí eu chorava, embora chorando, não conseguia surfar, e eu falava, preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho um monte de seguidor, vou chamar todo mundo pra catar lixo. Foi assim, vou chamar todo mundo pra limpar a praia, então, já que eu tenho esse poder de reunir pessoas que me seguem, então que elas me sigam limpando a praia. Vamos dar uma faxina. Vamos dar uma faxina todo mundo junto. E aí a primeira limpeza que eu fiz foi em 2018, no projeto que eu tinha criado, Pegada do Bem, perguntando muito da onde vem a sua pegada, né? Qual é a pegada que você deixa no mundo, né? Qual é a tua marca no mundo? E aí a gente colocou 180 pessoas, quase 200 pessoas na praia de São Conrado, num dia que estava nublado, meio chovendo, e eu falei, meu Deus do céu, Certo. que poder, posso transformar muita coisa, né? Tinha vários amigos junto comigo, e aí foi que eu comecei a estudar. E aí eu fui começar a ler, fui começar a entender que o lixo da praia não são só as pessoas que jogam, que o próprio esgoto nosso vai Vai. num cano a 40 quilômetros para o meio do oceano, é despejado no oceano. Às vezes não tem o tratamento correto. É uma questão assim, o buraco é muito mais Muito embaixo. mais. E durante esse processo de ativismo, de fazer as coisas, eu também falava assim, meu Deus do céu, eu vou parar de fazer isso. Porque que adianta eu fazer? Eu pego voo para São Paulo toda semana. E eu ando de carro. Deu uma bugada na E cabeça. eu não sei o que. Eu falo, meu Deus, estou enxugando gelo. Não adianta eu fazer nada. Aí entrava em crise, me sentia uma fraude. Mas aí vem um lugar de assim, pelo menos eu estou fazendo um É o que eu pouquinho. posso. É o que eu posso hoje. É o melhor que eu posso fazer agora. É o que eu posso. Né? É o que eu consigo controlar. É isso aqui. É o máximo que eu posso. Tá. E aí, abrindo a marca, o que eu posso fazer com a minha marca? Qual o impacto que eu posso diminuir? Né? Eu falo que a gente não é sustentável, né? A gente pode diminuir o nosso impacto, né? Estamos aqui em A sociedade. gente não é sustentável nem um pouco. A gente Mas diminui. Diminui e é até legal trazer o termo da sustentabilidade para os nossos sentimentos também. Olha, fazendo uma ponte nada a ver agora. Essa eu vou gostar. Mas de você, do que você tá dando para os outros, né? Voltando àquela coisa do feminino, de vezes, voltando àquela coisa do feminino que às vezes a gente doa demais. E aí o nosso mercado tá abastecido, né? Onde que eu tô me abastecendo, né? Para eu poder doar e me autossustentar, né? Para não entrar numa ansiedade, para não entrar numa depressão, né? E esse termo sustentabilidade, ele permeia a minha vida assim em diversos aspectos, assim, tanto das escolhas que eu faço para dentro da minha casa, do que eu vou consumir, e até nessa coisa do sentimento, assim, eu posso doar para alguém agora?
Ou eu tô precisando que me doem, Hoje né? eu tô precisando. Pra eu me sustentar aqui, né? Ter essa escuta, assim, muito clara. E é lindo ver esse processo, né? E É. você compartilhando esse processo de... E hoje eu sou embaixadora do canal Novo Mundo, porque veio a pandemia e eu parei de fazer as ações do Pegada do Bem, fiquei desanimada. Pandemia, muita coisa descartável, a gente incentivou isso como uma proteção. E aí virou tudo um caos. Eu falei, meu Deus do céu, agora o mundo já foi, não tem mais de não tem volta. volta. Não tem como mais. E aí uma amiga minha, Tayane Maciel, que é atriz também, eu conheço ela da época de modelo, a gente fez um comercial há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, e eu comecei a ver ela na rede social. E aí eu falei, Tayane, eu quero te ajudar. Vamos unir força, porque eu quero voltar a fazer a pegada do bem, mas eu não tenho mais braço, eu tô sem tempo, eu tenho ania, porque eu não tinha ania na época, tenho a minha profissão, tenho a minha mídia social, todas as outras Enfim, é uma agenda coisas. super lotada e a gente entende. Mas eu senti essa falta, sabe? Eu Porque falava, nutre. Nutri é um trabalho voluntário de alguma forma, ir ali pra praia, catar o lixo, conversar com as pessoas, incentivar outras pessoas, incentivar pequenos produtores com produtos que vão fazer alguma diferença. E aí, quando a gente se encontrou, a Thay tava num momento, ela falou, ai, Bela, eu também tô tão fraca. Eu falei, então vamos dar a mão. Vamos Essa ajudar. coisa do feminino de novo ali. Eu falei, então vamos junta, porque não tem essa de competição. Né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que tem espaço para todo mundo. Acho que o que você fizer. Você tem seu podcast, eu tenho meu podcast, por exemplo, mas o seu é único. O meu vai ser único também. E tem espaço para todo mundo. Tem, as pessoas. Enfim, as pessoas competem com elas mesmas. Porque é a energia que você coloca no seu processo. Né? A Isabela tem uma marca de biquínis, eu tenho uma marca de Manda Praia também. As duas têm marca de uma completa com a outra, a gente troca, enfim. E é Onde isso. você achou aquele fornecedor? Qual Você o achou... preço do tecido? Não tô achando aquele elástico. Sua mãe volta e me liga falando, Andressa, tô com... Ela fala assim, Andressa, tô com... Andressa, tô com um fornecedor aqui. Eu falo, Andressa, a gente nunca fez assim, vou ver, nunca. E aí as duas crescem, enfim. Que é a energia que você coloca. É a energia que a gente coloca no nosso processo. Às vezes no trabalho a gente tem questões, porque no trabalho isso acontece um pouco mais, né? De pessoas que tentam te atrapalhar para que você não chegue ali no seu objetivo. Isso acontece não comigo, com você, com todo mundo. Mas no trabalho, assim, existem nas famílias, né? Mas vamos falar de trabalho aqui. E aí, às vezes, eu fico assim, cara, eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar dando o meu melhor. É porque você entende que não é sobre você, é sobre o outro. É dele, deixa ele, deixa ele com os sentimentos dele, deixa ele com o sentimento de inveja, de raiva, de qualquer coisa que ele tenha. E aí eu falo assim, qual é o meu objetivo? É claro que irrita, é claro que incomoda. O meu Nova Iguaçu vem e eu falo, eu vou continuar, mas deixa eu só te falar um negocinho aqui, olha, isso aqui, não gostei, não sei o que lá, mas ó, vambora, vamos continuar. Né? Mas também é importante também colocar para fora, né? É que às vezes tem como colocar, às vezes não tem, mas se o seu foco é aquele ali, você mira no foco. Se te jogarem para cá, você só ajeita, você só alinha o ângulo e vai pro mesmo foco, entendeu? Então, assim, eu acho muito bacana ver isso, né, sendo construído, sendo passado para frente. E para a gente encerrar, eu queria duas coisas. Uma, eu queria que você me contasse algo que você sempre teve vontade de contar, que você nunca contou, ou alguma coisa que você gostaria que acontecesse para você daqui para frente. E me indicasse uma pessoa para o próximo que você acha uma pessoa muito bacana, que deveria vir a ela falar. me pegou assim, né? Surpresa! Vamos lá. Vai primeiro indicar uma pessoa agora, vou de trás para frente. Vai de trás para frente, não tem problema. Indicar uma pessoa que eu acho que tem tudo a ver de estar aqui. É uma pessoa que eu nunca vi ela num podcast. É uma amiga que eu tenho, que é a Rafa Brasília, que ela é sócia da Academia Foguete. Que também tem uma marca de biquíni. Muito bem, pega, vamos todos de biquíni. E a Rafa, ela é na dela, assim, e ela vai fazendo de tudo, sabe? E eu gostaria de ver a Rafa falando mais. Vou falar pra ela. Então, Rafa é a próxima. Pra falar desse empreendedorismo, né? De uma mulher que empreende não só numa área,
né? Porque empreende em várias coisas, você está empreendendo aqui, você tem sua marca, né? Vou te falar, a dona de loja de biquíni é tudo gente boa, né? E ela tá, e a gente troca as figurinhas, ela fala, ai, Bela, eu não aguento mais. Eu falo, ai, tem que te aconselhar também não. Tá tudo bem, vambora. Bola pra É frente. isso. E me veio ela na cabeça agora. E o outro que você falou, uma coisa que eu... você falou duas Você coisas. tem vontade, você sempre teve De vontade de falar compartilhar. e nunca falou. Pode ser sobre política, pode ser sobre música, pode ser sobre qualquer coisa. Fala, gente, isso aqui é uma coisa que deveria mudar, ou, enfim, pode militar, o que você Do quiser. mundo. Do mundo. Ou sua. Olha só, quando você me falou, me veio meu pai na cabeça. Uma coisa pessoal. E eu nunca falei muito do meu pai e do processo, assim, que eu acho que eu tenho o meu processo em relação à cura do meu feminino. Uhum. E eu acho que isso tá muito imbuído da relação que eu tive com meu pai, que eu tenho com meu pai. E acho que muita gente não sabe. Meu pai chama Michel. Ele me pegou até uns 6, 7 anos, a gente se afastou. E depois a gente voltou a conviver, eu já tinha uns 18, 19, né? A conviver mesmo, a se falar. Hoje em dia ele me manda direct, a gente troca mensagem. E eu vejo muito ele como um amigo, né? Eu não tenho esse lugar de paternidade. E minha mãe sempre foi muito importante nesse processo de não me deixar ter raiva, né? De tipo, aceita a pessoa como ela é, né? E o que ela tem para te oferecer naquele momento. Que eu acho que muitas vezes a gente às vezes se priva de coisas ou de relações, ou fica com raiva, ou guarda mágoa. Não que eu não tenha as minhas mágoas, né? Normal, faz parte. Mas que é importante olhar para isso, né? Para essas relações e tentar de alguma forma perdoar ou curar. Não que eu tenha perdoado, que eu tenha curado 100%, mas eu acho que essa mensagem da gente não ignorar essas coisas, sabe? Incluir no nosso processo para a gente poder se libertar, né? E aí conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas. Falei da intuição do que veio aqui. Ai, que lindo. Obrigada por ter compartilhado. Porque é difícil É, compartilhar essas coisas, né, íntimas, é, assim. é Mas eu tenho difícil. certeza que vai ajudar muitas pessoas. Eu acho que às vezes a gente não fala, né? Que a gente fica com mágoa e fica guardando aquela mágoa. Não fala, mesmo que você não consiga falar. Às vezes meu pai me liga e fala, ai, menor paciência, mas tá bom, vamos aqui. Tá, ok, tá, vambora. Aí afasta um pouquinho, daqui a pouco tá mais próximo. Mas não deixar o processo morrer, né? É. Respeitar os nossos momentos de reclusão, de afastamento, mas assim, não me E entender ignorar. também por que que você veio como filha dele e o que que isso tem a te ensinar. Isso eu acho que é o Sim, principal. Eu passo pelas mesmas questões com o meu lado materno, né? Eu sou muito mais próxima do meu pai do que da minha mãe. Até porque minha grande parte da minha vida foi ser criada pela minha avó, né? Então hoje eu tenho uma relação com a minha mãe, mas, poxa, quem me ensinou muitas, muitas coisas, né? Tudo sobre o que eu sou hoje é muito mais minha avó. Então eu falo para ela, eu falo, mãe, assim, eu amo você, mas a nossa relação é uma relação, a gente não vai recuperar o que a gente perdeu lá atrás. não vai. É daqui para frente. Então vamos fazer o melhor que a gente pode daqui para frente. Vamos ser legal daqui para frente. Vamos tentar. O que a gente conseguir também não se força muito não, porque O que não conseguir precisa já tá sofrer. bom, É o que a né? gente conseguir, porque tem que ser leve, né? Eu acho que o nosso dia a dia já é tão pesado. A gente já tem tantas questões na nossa cabecinha, a gente já se cobra tanto. Ser mulher é difícil, a gente sabe disso. Tá ficando mais fácil, porque agora a gente conversa abertamente sobre Sim. isso, sobre o nosso feminino, sobre as nossas questões, sobre endometriose, esterectomia. Eu tenho certeza que nossa conversa vai ajudar muitas pessoas e é por isso que esse podcast existe, para que as pessoas se inspirem, melhorem, aprendam, enfim, para que as mulheres elas possam, de alguma forma, enxergar a saída para questões que, quando a gente está no meio do problema, a gente não consegue ver. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você Eu pelo amei. convite, por estar aqui, por esse papo sincero É isso. e por me reconectar com as coisas que a gente falou aqui, que às vezes a gente esquece a força que a gente tem e tudo mais. Desejo muito sucesso e Obrigada. que venham mais mulheres e que essa onda aí não acabe. Não. Parabéns. Obrigada. Te espero para conhecer Gabriel, hein? Sim. Tá um levado. Foi.